Livro 3, capítulo 1. As três partes da moral. Conta-se a história de um garoto em idade escolar a quem perguntaram sua opinião sobre quem era Deus. Ele respondeu que até onde podia imaginar, Deus era o tipo de pessoa que está sempre bisbilhotando a vida de alguém que está se divertindo, para então tentar ser um estraga-prazeres. E receio que esse seja o tipo de ideia que a palavra moralidade desperta na mente de boa parte das pessoas. Algo que interfere, algo que as impede de se divertir. Na verdade, as regras morais são instruções de uso da máquina humana. Toda regra moral existe para evitar um colapso, ou um superaquecimento ou um atrito no funcionamento dessa máquina. Eis porque essas regras, num primeiro momento, parecem estar constantemente interferindo nas nossas inclinações naturais. Quando lhe ensina como usar a máquina, o instrutor fica dizendo: não faça desse jeito, porque é claro que há todo tipo de coisa que lhe parece correta e natural na maneira de lidar com a máquina, mas que no fundo não funciona. Alguns preferem falar de ideais morais em vez de regras morais, e sobre o idealismo moral em vez de obediência moral. Ora, é claro que é bem verdade que a perfeição moral é um ideal, no sentido de ser inalcançável. Por conseguinte, todo tipo de perfeição é para nós humanos um ideal. Não podemos ter sucesso em ser motoristas ou tenistas perfeitos, nem ser capazes de traçar linhas perfeitas retas. Mas há outro sentido em que seria muito equivocado chamar a perfeição moral de ideal. Quando o indivíduo diz que certa mulher, ou casa, ou navio, ou jardim é seu ideal, ele não quer dizer, a menos que seja um completo imbecil, que todo o resto do mundo tenha de ter o mesmo ideal. Em assuntos assim, temos o direito de ter gostos diferentes e, portanto, diferentes ideais. Mas é perigoso descrever alguém que tente, com as suas próprias forças, manter a lei moral como uma pessoa de grandes ideais, porque isso pode levá-lo a achar que a perfeição moral é um gosto particular e pessoal, e que o restante de nós não tenha sido chamado a compartilhar dela, o que seria um erro grosseiro. O comportamento perfeito pode ser tão inalcançável quanto é a troca de marcha quando estamos dirigindo, mas se trata de um ideal necessário, prescrito para todos os seres humanos pela natureza própria da máquina humana. Da mesma forma que a troca de marcha perfeita é um ideal prescrito para todos os motoristas pela natureza própria dos carros. E seria ainda mais perigoso achar que somos pessoas de grandes ideais, porque nos empenhamos em nunca, jamais mentir, e não contar uma mentira ou outra, ou em jamais cometer adultério em vez de cometê-lo raras vezes, ou em não ser uma pessoa violenta em vez de agir só com um pouquinho de violência. Isso pode levá-lo a se tornar uma pessoa arrogante e achar que alguém é realmente especial, que merecia ser elogiado por seu idealismo. Na verdade, você poderia esperar igualmente ser elogiado, porque sempre que faz uma conta, tenta acertá-la. Com certeza, a aritmética perfeita é um ideal, mas você certamente acabará cometendo erros de cálculo. Porém, não há nada de muito sofisticado em tentar ser o mais preciso possível a cada passo de uma conta. Na verdade, é idiotice não tentar sê-lo, pois todo erro acabará gerando problemas posteriores, provavelmente aos outros e certamente a você mesmo. Sempre que falamos de regras de obediência em vez de ideais e idealismo, estamos nos fazendo o favor de nos lembrar desses fatos. Agora vamos dar um passo além. Há duas formas pelas quais a máquina humana pode emperrar. Uma delas é quando os indivíduos humanos se afastam uns dos outros. Chocam-se uns com os outros, prejudicando-se mutuamente pela trapaça ou pela provocação. A outra é quando as coisas vão mal dentro do indivíduo, quando as diferentes partes dele, suas diferentes faculdades e desejos e assim por diante, se dissociam ou então interferem uma na outra.
Você pode ter uma ideia mais clara disso imaginando-se como uma fragata de navios que esteja navegando em formação. A viagem só poderá ser um sucesso se, antes de tudo, os navios não colidirem uns com os outros, nem se colocarem no caminho uns dos outros. E, em segundo lugar, se cada navio estiver em condições de navegar e com os motores em bom funcionamento. O fato é que você não poderá ter nenhuma dessas duas coisas sem a outra. Se os navios continuarem a colidir, não vão ter condições de navegação por muito tempo. Por outro lado, se os lemes de navegação estiverem quebrados, não será possível evitar as colisões. Ou, se preferir, imagine a humanidade como uma banda tocando uma música. Para obter um bom resultado, você vai precisar de duas coisas. Cada instrumento individual tocado pelo instrumentista deve estar afinado e, ao mesmo tempo, cada um também tem de entrar no tempo certo, de modo a produzir harmonia musical. Mas há uma coisa que ainda não levamos em conta. Ainda não perguntamos a que lugar a frota está tentando chegar e qual é a melodia que a banda está tentando tocar. Os instrumentos podem estar todos afinados e harmônicos, mas mesmo assim, o desempenho não pode ser um sucesso se eles tiverem sido contratados para apresentar músicas dançantes e, em vez disso, estiverem tocando marchas fúnebres. E por melhor que a frota possa ter navegado, sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino Nova York, mas que, na verdade, chegasse a Calcutá. Então, a moralidade parece englobar três partes. Primeiro, o jogo limpo e a harmonia entre os indivíduos. Segundo, o que poderia ser chamado de pôr em ordem ou harmonizar as coisas do lado de dentro de cada indivíduo. Terceiro, o propósito geral da vida humana como um todo. A nossa razão de ser, o rumo que a frota toda deveria estar tomando, a melodia que o maestro da banda deseja tocar. Você já deve ter notado que o homem moderno está quase sempre pensando no primeiro aspecto e esquecendo os outros dois. Quando as pessoas dizem nos jornais que estamos aspirando a padrões morais cristãos, normalmente querem dizer que estamos aspirando à gentileza e ao jogo limpo entre nações, classes e indivíduos. Estão pensando apenas no primeiro aspecto. Se uma pessoa fala o seguinte sobre um projeto que ela deseja realizar, isso não pode estar errado, porque não prejudica ninguém. Ela só está pensando no primeiro aspecto, ou seja, não importa o estado em que o seu navio esteja por dentro, desde que ele não colida com o navio ao lado. E é bem natural, quando passamos a pensar sobre a moralidade, começarmos pelo seu primeiro elemento, as relações sociais. Até porque os resultados da má moralidade nessa esfera são tão óbvios e nos pressionam todos os dias. Guerra, pobreza, corrupção, mentiras e serviço de má qualidade. Além disso, se você se ativer somente ao primeiro aspecto, há relativamente pouca discussão com relação à moralidade. Quase todas as pessoas de todos os tempos concordam, em tese, que os seres humanos devem ser honestos, gentis e ajudar uns aos outros. Mas, embora fosse natural começar por aí, se o nosso pensamento sobre moralidade parar nesse ponto, seria o mesmo que não pensar em nada. Se não entrarmos no segundo aspecto, a ordem do lado de dentro de cada ser humano, estaremos apenas nos enganando. Qual é a vantagem de dizer aos navios o rumo que devem tomar para evitar colisões, se na verdade eles não passam de banheiras velhas e enferrujadas sem condições de navegabilidade? Qual é a vantagem de anotar no papel as regras do comportamento social, se sabemos que, na verdade, nossa ambição, nossa covardia, nosso mau humor e nosso orgulho nos impedirão de mantê-las? Não quero dizer com isso, nem por um instante, que não devemos pensar e pensar bem sobre aprimoramentos em nosso sistema social e econômico. O que quero dizer, isso sim, é que todo esse pensamento não passará de ilusão se não nos dermos conta de que só a coragem e a generosidade dos indivíduos farão com que qualquer sistema funcione da forma adequada.
É muito fácil eliminar os tipos particulares de corrupção ou opressão que prevalecem no atual sistema. Mas enquanto os seres humanos forem trapaceiros e opressores, eles encontrarão alguma nova maneira de dar continuidade ao velho jogo debaixo do nosso sistema. Não é possível tornar os homens bons por lei, mas sem homens bons nunca se obterá uma boa sociedade. E é por isso que temos de continuar pensando no segundo aspecto, a moralidade que está dentro do indivíduo. Entretanto, acho que também não podemos parar por aí. Estamos chegando ao ponto agora em que diferentes crenças sobre o universo levam a comportamentos diferentes. À primeira vista, parecia muito sensato parar antes do fim da jornada e simplesmente nos limitar àquelas partes da moralidade que são consensuais entre todas as pessoas sensatas. Mas será que estamos autorizados a fazer isso? Lembre-se de que a religião compreende uma série de declarações sobre os fatos que têm de ser necessariamente verdadeiras ou falsas. Se forem verdadeiras, então será possível inferir certo conjunto de conclusões sobre a navegação correta da frota humana. Se elas forem falsas, as inferências serão bem diferentes. Por exemplo, vamos retomar o caso daquele homem que diz que uma coisa não pode ser errada desde que não prejudique nenhum outro ser humano. Ele sabe muito bem que não deve danificar os outros navios do comboio, mas pensa sinceramente que tudo o que fizer com seu próprio navio é exclusivamente da sua própria conta. Mas será que não faz toda a diferença o caso de um navio ser ou não sua propriedade pessoal? Será que não faz toda a diferença se eu sou, por assim dizer, o senhor da minha própria mente e do meu corpo, ou apenas um inquilino que presta contas ao verdadeiro senhor? Se alguém me faz para seus próprios propósitos, então devo ter uma série de deveres que não teria se simplesmente fosse meu próprio dono. Repito, o cristianismo afirma que todo ser humano viverá para sempre, e isso só pode ser verdadeiro ou falso. Agora, há muitas coisas que não seriam dignas de preocupação se fosse para eu viver apenas 70 anos, mas com as quais é bom eu me preocupar seriamente se tenho a perspectiva de viver eternamente. Talvez o meu mau humor, a minha inveja estejam só piorando gradativamente, tanto que o aumento em 70 anos não será muito perceptível, mas poderia ser um absoluto inferno em 1 milhão de anos. Na verdade, se o cristianismo for verdadeiro, o inferno é precisamente o termo técnico correto para o que isso seria. E a imortalidade faz essa outra diferença que, a propósito, tem uma relação com a diferença entre o totalitarismo e a democracia. Se os indivíduos vivem apenas 70 anos, então um Estado ou uma nação ou uma civilização que pode durar 1000 anos são mais importantes do que o indivíduo. Todavia, se o cristianismo for verdadeiro, então o indivíduo não apenas é mais importante, mas também incomparavelmente mais relevante, porque ele é perene. E a vida de um Estado ou de uma civilização, quando comparada a ele, não passa de um sopro. Parece então que, se formos pensar sobre a moralidade, temos de pensar em todas as 3 partes: as relações entre os homens, os fatores interiores de cada pessoa e as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro aspecto, mas as discórdias começam no segundo e se tornam ainda mais sérias no terceiro. É lidando com o terceiro aspecto que as principais diferenças entre a moralidade cristã e não cristã se revelam. No restante deste livro, vou assumir o ponto de vista cristão e abordarei o cenário todo numa perspectiva de como ele se configura se o cristianismo for verdadeiro.